Bom dia para você. Mais uma vez aqui o Pastor Jonathan para fazer a continuação do nosso devocional de ontem. Estamos no Salmo 6. E ontem no Salmo 6 a gente percebeu ali a aflição de Davi e o clamor de Davi. E nessa manhã eu quero conversar com você a respeito desse salmo, dizendo para você: quando nós clamamos, nós podemos ter certeza de que Deus nos ouve. Davi estava num período difícil da sua vida, ele já era idoso, estava enfrentando uma enfermidade e com isso o reino de Israel, a sua liderança como rei de Israel estava ameaçada. Os seus inimigos estavam se multiplicando, como que farejando o seu momento de fraqueza, prontos para atacar Davi e tomar-lhe o reino. E hoje, na segunda parte desse salmo, eu quero através da leitura do Salmo, compartilhar com você que quando nós temos certeza do amor de Deus, nós começamos o clamor tristes, nós começamos o clamor a Deus, uma oração a Deus de lamento, um grito de socorro, mas nós terminamos já com a certeza da vitória, com a certeza de que Deus ouve a nossa oração e de que vem em nosso auxílio. E isso está aqui no Salmo. Os versículos 2 e 3 diz que Davi está clamando ao Senhor: tem compaixão de mim, pois me sinto fraco, dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Davi clamava ao Senhor, mas tudo o que ele tinha de Deus era o silêncio. A parte final do versículo 3, nas versões mais tradicionais, Davi está dizendo: até quando, ó Deus? E esse até quando aparece cerca de 30 vezes na Bíblia. Dessas 30 vezes, 16 vezes aqui no livro de Salmos. E Davi está colocando aqui: até quando, Senhor? Até quando que eu vou ficar esperando? Até quando eu vou ficar aqui clamando ao Senhor e o Senhor não vai me ouvir? Tudo que Davi estava recebendo do Senhor naquele momento era o silêncio de Deus. E nesses momentos de silêncio, Davi ficava e permanecia insistindo na oração. Até quando? Até quando é a pergunta de Davi. Às vezes Deus parece mesmo não se importar com a gente. Não sei se você já passou por uma situação assim, de clamar ao Senhor diante de uma aflição, diante de um problema, e Deus parece não se importar com você. Essa é a percepção humana, porque Deus, ele se importa conosco e Deus está sempre agindo. Jesus falou que Deus, o Pai, né? Deus está sempre trabalhando. Deus nunca para de trabalhar, mas muitas vezes essa percepção humana é fruto do nosso pecado, que impede Deus de agir em nosso favor. Isaías 59, 1 e 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Ele não nos ouve. Eu conheci um homem que tinha cometido um homicídio e ele se achava tão indigno da graça de Deus que, diante do pecado que ele havia cometido, desse crime terrível, ele achava que para ele não tinha mais salvação, que não adiantava ele buscar Deus, ele orar, ele clamar, porque Deus não o ouviria. Já é falecido esse homem, mas eu não sei se ele, antes de morrer, teve o prazer, o privilégio de se sentir perdoado por Deus e ter um relacionamento com o Pai. Porque Deus perdoa. E a gente percebe através da vida de Davi que Davi começou o seu lamento, esse pedido de socorro, esse grito de ajuda triste, mas ele terminou se alegrando porque ele entendeu que Deus ouviu o seu clamor. E Davi fala nos versículos 8 e 9, ele diz: afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Muitas vezes Davi não tinha nem palavras para falar, ele apenas chorava. A oração dele era as lágrimas. No versículo 9 ele disse: ele, falando do Senhor, né, me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Davi começou em desespero, na enfermidade. O texto diz que até mesmo os seus ossos doíam, ele sentia a aflição, ele não conseguia se sentir aquecido e à noite ele chorava e gemia o tempo todo. Mas ele termina o salmo se alegrando porque Deus ouviu o seu clamor. Eu quero concluir também dizendo a mesma coisa. Quando eu e você nos aproximamos do Senhor com fé e com sinceridade do nosso coração, não importa o pecado que a gente cometeu, Deus ouve o nosso clamor e Ele vem em nosso auxílio. Davi falou: Ele atende a minha oração, Ele me ouve quando peço ajuda. Quando a gente clama ao Senhor, quando a gente pede ajuda,
Deus envia o seu socorro no tempo certo. Se você está enfrentando aflições, sofrimentos, frutos da sua desobediência ou da própria natureza humana, a enfermidade, o lamento, o sofrimento faz parte do que é ser um ser humano. Eu quero convidar você a orar nesse momento como Davi, colocando diante do Senhor o seu lamento, a sua aflição, mas terminando a oração, já alegre celebrando a vitória, a resposta enviada pelo Senhor. Vamos orar? Me permita orar por você nesse momento. Pai querido, eu quero orar, ó Deus, com essa pessoa, com esse meu amigo, com essa minha amiga, com esse meu irmão, com essa minha irmã que está aqui acompanhando esse devocional dessa manhã e que está passando por um momento de aflição e enfermidade, ó Pai, ou por problemas diversos na vida. Eu oro para que, em nome de Jesus, a Tua resposta de socorro, uma palavra seja liberada nesse momento sobre essa pessoa, em nome de Jesus, dando-lhe ao Pai a paz que excede todo entendimento diante de qualquer circunstância. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém.